secretos, né? Ou seja, vou revelar como que é a rotina dos aprovados, ou seja, das pessoas concurseiros que estudam e que passam nos seus concursos. Baseado na minha experiência, eu passei em 5 concursos públicos federais, na minha família, minha mãe também é servidora pública, meus irmãos, dos meus mentorados, e em todas as pessoas que eu já conheci ao longo da minha caminhada, né? Eu já sou servidor público há mais de uma década, há muito tempo eu já estou no serviço público, então já conversei com muita gente, já conheci muita gente que estudou e passou em concurso. E o meu objetivo aqui é trazer o que as pessoas comuns fazem, então é a regra. Então o objetivo não é trazer exceção, aquelas coisas que são muito específicas, às vezes a pessoa que passou com poucos meses, mas que teve uma rotina que não é replicável na maioria dos casos, ou que a pessoa que passou de primeira e assim é uma realidade muito específica, não é algo que eu vejo na maioria dos casos. Então aqui é a regra, é a realidade, é aquilo que eu tenho certeza que vai se repetir na maioria dos casos e pode ser que se repita na sua vida também, para que você tenha um parâmetro mais claro de comparação e também seja mais útil para você. E aqui eu vou usar uma ideia, né, que eu chamo de edifício da aprovação. Certamente você já deve ter visto isso se você me segue aqui, eu ter falado desse conceito aqui, mas aqui eu vou usar essa ideia explorando o aspecto de rotina, tá joia? Para quem não sabe, meu nome é Jefferson Rafael. Eu já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que o concurso revolucionou a minha vida. Eu estou aqui para que o concurso revolucione a sua vida também. Então, indo direto ao conteúdo, o que a gente tem? Então, quando a gente fala da rotina de aprovados, de pessoas que estudam e passam em concurso, o primeiro ponto que você tem que entender é que existe uma ordem das coisas, né? Geralmente, quando a gente começa a estudar para concurso, o que a gente quer? A gente quer ser aprovado logo e o mais rápido possível. Não é à toa que quando você vai ver as buscas para concurso público, é muito comum aprovado de primeira, aprovado em 2 meses, aprovado em 3 meses, que geralmente é o tempo que o edital é publicado. Então a gente começa a estudar para concurso meio como a gente faz na escola, se você for parar para pensar. O que a gente fazia na escola? A gente estudava tudo, né? Podia no dia antes da prova, fazia a prova e depois esquecia de tudo. E as pessoas inconscientemente, né, acabam seguindo esse padrão. Estuda o máximo que pode depois que sai o edital, ou nem estuda tanto assim, né? Mas espera sair o edital, estuda o que pode, faz a prova e depois para. Então, esse é o primeiro comportamento que você tem que parar. Tem que deixar esse comportamento de lado. Esse é um comportamento de pessoas que geralmente serão reprovadas. Por quê? 2 meses, 3 meses é um tempo muito curto para você aprender tudo o que precisa. Eu costumo dizer que estudar para concurso é como se você estivesse fazendo uma transição de carreira. Como se fosse uma formação nova que você está adquirindo. Então, se você está estudando, por exemplo, concurso de agente administrativo da prefeitura ou de algum órgão, você vai ter que aprender aquelas matérias. E os concursos são cada vez mais competitivos. Então, muitas vezes você vai ter que gabaritar ou acertar quase tudo de português, de direito, a depender do seu caso. Então, não dá pra gente deixar para a última hora. Não dá pra gente querer passar um concurso nas pressas, né, com base na... Não, a gente tem que ter um planejamento e tem que ter uma visão de longo prazo, tem que ter uma direção. E aqui tem a primeira distinção entre a pessoa que é aprovada e a pessoa que é reprovada em concursos. Você tem uma direção clara. Eu percebo com todas as pessoas, tanto com os meus mentorados, foi assim na minha caminhada, eu vejo os meus mentorados, nas pessoas que passam em concurso, geralmente ele tem uma direção clara, seja de um conjunto de matérias, ou seja, tem um conjunto fixo de matérias que repete ao longo do tempo, ou de uma área fiscal, controle, bancária, judiciária, ou então de um concurso. Às vezes a pessoa tem um concurso específico, por exemplo, às vezes a pessoa estuda para diplomata, né, que é um concurso que tem uma certa regularidade. Mas o fato tem uma direção. Entendeu? É como se você fosse fazer uma viagem. Você tem que saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai ficar atirando para todo lado e sempre você vai ficar com aquela sensação de recomeço. Sempre com aquela sensação de, poxa, eu não vou conseguir. Então, beleza. Primeiro ponto, direção. Tem que estar direcionado. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Isso é o que diferencia, tem que ter um foco. É o que diferencia muitas vezes o aprovado, o futuro aprovado, do eterno reprovado, vamos dizer assim. Um outro comportamento é a constância. Não tem jeito. Você tem que estudar todo dia. Quando eu falo todo dia, pode variar, é claro. Você pode estudar de segunda a sexta, pode estudar de domingo a domingo, de segunda a sábado. É a rotina que se encaixa melhor dentro da sua realidade. O horário também pode ser ajustado de acordo com a sua realidade. Não precisa necessariamente ser cedo. Geralmente é ideal que seja pela manhã, porque eu gosto também pela rotina pela manhã, porque você já prioriza o estudo, fica mais fácil para você organizar a rotina depois, mas muitas vezes não dá. Se não dá também, você vai colocar no horário que seja possível. O melhor horário é aquele que você estuda. Né? É melhor você estudar, mesmo que não seja naquele horário que você gostaria, mas estudar do que não estudar. Né? Então, e aí você vai ajustando. Então,
A constância é inegociável. Você tem que ter uma constância e entendendo que vai existir uma variação ao longo do processo, mas como eu costumo dizer, a ideia é sempre ter uma tendência de alta, sempre evoluindo cada vez mais. Então, quando a gente fala do primeiro pilar de uma rotina de aprovado, é estudar todo dia, de uma forma direcionada, de maneira constante, certo? E você tem que ter uma preparação constante e uma carga horária razoável. Quando eu falo uma carga horária razoável, eu gosto de pensar mais ou menos umas 15 horas por semana, que daria 3 horas de segunda a sexta, ou um pouco menos se você for fazer de segunda a sábado. Talvez você já vai me dizer aqui agora, Jefferson, isso está muito longe da minha realidade, isso não tenho esse tempo, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho cachorro, eu tenho culto, enfim, tenho N coisas para fazer, eu não tenho esse tempo, certo? O que você vai fazer? Você vai fazer o que você puder, dentro da sua realidade. Às vezes o que você vai poder fazer agora serão 30 minutos, 1 hora, não sei. Mas começa dentro daquilo que você pode. Inclusive é isso que eu falo numa das lives que tem aqui sobre como criar uma rotina 100% personalizada para você. Depois procura aqui, lá eu explico. A primeira pergunta é justamente essa, quais são as brechas de tempo que você tem? Mas o importante é você começar e ter em mente que você precisa ter pelo menos, né, mais de 1 hora, 2, 3 horas por dia aí de estudos, em média por dia, né? Mas aí você pode começar com 1 hora, aumentar meia hora e tentando progredir ao longo do tempo. E é justamente esse que é o segundo pilar, evoluir. Você sempre tem que estar buscando evoluir, certo? Então, como que a gente falou, qual que é a diferença? Aprovado, de uma rotina de aprovado e de uma rotina de reprovado. Rotina de aprovado, de maneira direcionada, certo? Constante, uma carga horária razoável. E aí entra um quarto critério que é muito importante, rodando. O que quer dizer rodando? Rodando, Jefferson? Rodando. Tanto as matérias que você tem que estudar, como as fases de aprendizagem dessas matérias. É comum que no primeiro momento você estude mais a teoria, mas no momento que você terminou a teoria, você está estudando a teoria, você já tem que encaixar junto a revisão, para você não esquecer. Então você vai estar teoria, revisão e em determinado momento as questões. Então você tem que estar rodando as matérias, fazendo teoria, questões e revisão e rodando as matérias. Tem que estar rodando. Tem que estar rodando. Você vai perceber que existem 2 momentos muito distintos de aprovação. Um momento de acumulação de conhecimento, que é justamente esse, e um outro momento que você fica basicamente revisando e resolvendo questões. Porque você já viu o conteúdo teórico. Então você vai começar a resolver questões para saber quais são as lacunas de aprendizagem e revisar para poder aprender isso e entra nesse ciclo. Entendeu? Mas o fato é, você sempre vai estar em maior ou menor parte, às vezes mais a teoria, menos questões de revisão, às vezes mais questões de revisão, menos teoria, mas sempre com essa ideia. Isso tem que fazer parte da sua rotina se você quer passar em um concurso. Entendeu? E aí depois entra um aspecto que aí já é mais específico, né? Então pode ser que seu concurso tenha discursiva, pode ser que seu concurso tenha TAF, pode ser que seu concurso tenha alguma etapa específica, e aí você tem que fazer um treinamento também para isso, né? Você tem que treinar para discursiva, não pode deixar para escrever texto só no dia da prova, tá? Porque senão você não vai ter a agilidade necessária para escrever o texto, você não vai dominar o formato que é necessário para aquele texto, e você vai perder muito tempo com isso. E aí você vai acabar o tempo da prova, você não vai conseguir entregar, entendeu? Então tem esse treinamento também. Aí com isso a gente cumpre o primeiro pilar do edifício da aprovação, estudando todo dia. De uma maneira direcionada, com uma carga horária razoável, rodando as etapas e as etapas de aprendizagem e as matérias e treinando aquilo que for necessário. Esse é o pilar, é a base da sua aprovação. Essa é a primeira coisa que você tem que estar pensando. E aí você pode pensar o seguinte, qual que é o meu primeiro objetivo? Aqui está de certo modo assim, meu primeiro objetivo é estudar todo dia. Esse é o primeiro objetivo. Pode ser que no primeiro momento você nem tenha uma direção clara, é normal, tá? Às vezes, eu comecei, o primeiro concurso que eu fiz foi pro Detran na minha cidade lá, a gente trânsito, não tem nada a ver com o que eu ia fazer. Depois eu coloquei uma direção. Beleza? Então, beleza, todo dia com direção. Depois, uma carga horária razoável, é o que eu te falei. Você vai evoluindo nessas etapas aqui. É como se fosse cada vez que você vai evoluindo nisso aqui, você vai subindo um degrauzinho na sua aprovação. Entendeu? E fazendo isso aqui, né, você vai ter uma rotina de estudos de futuro aprovado, vamos dizer assim, né? A base aqui da sua aprovação. E aí, alguns aspectos que podem te auxiliar, é você ter uma hora marcada, né, para os seus estudos, para dormir e acordar, você fazer o registro, você ter um diário para saber quanto tempo você estuda. Quantas questões hoje não é tão necessário, porque a maioria dos sites, por exemplo, o TEC, que eles têm estatísticas, né? Mas se você quiser uma estatística mais apurada, você pode registrar também a quantidade de questões que você resolve para poder ver evoluções ao longo do tempo, entendeu? Você precisa dos registros para você poder olhar e ver o que foi, olhar pelo retrovisor, sabe? Eu estudei X tempo, não estudei, bati a meta, não bati a meta, o que eu estudei, como é que eu distribuí meu estudo.
porque assim fica mais fácil de você fazer os seus ajustes. Por exemplo, hoje, né, acabando essa live aqui, eu tenho reunião do Revolucionários. O que eu faço no Revolucionários? Eu chego, para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria, eu pego lá, por exemplo, se você é meu mentorado, eu olho o seu diário de estudos, vejo estatísticas de questões e a gente conversa, né, para traçar para a próxima semana quais são as metas mais adequadas para você, que ajustes que tem que ser feitos, ajuste de foco, de rotina, de método, né, do ponto de vista de revisão, resolução de questões ou algum ajuste de material, caso seja necessário. Mas a gente sempre está fazendo esse ajuste semana a semana, entendeu? Para entender o que você pode evoluir mais. E aí entra o segundo pilar. Se você quiser saber do Revolucionários, tem um link aqui abaixo, tá? Pode clicar lá. Depois vai ter um WhatsApp, tem um vídeo explicando como é que é detalhadamente. Tem um WhatsApp também, caso você queira tirar mais dúvidas. Mas o fato é, você tem que ter pontos de controle constantes para você saber se você está no caminho certo ou não e que ajustes que você tem que fazer. E os registros auxiliam a fazer isso, né? Te auxiliam nesse aspecto. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é isso, de evoluir todo dia, ou seja, na quantidade ou na qualidade. Quando eu falo na quantidade, aqui seria na quantidade de horas, e aí chega um momento que tem um limite, né? Você vai atingir um limite, seja pela sua capacidade ou seja pela sua rotina. Dependendo da sua rotina, você às vezes só vai conseguir estudar 2 horas, ou 3 horas, ou 1 hora, enfim, mas não é a sua rotina que está assim, né? Pô, sei lá, às vezes você trabalha, como eu falei, você tem uma série de coisas para fazer, que te sobrou foi aquilo, beleza. Ou então, às vezes você tem um dia todo para fazer, mas você percebe que você consegue, a sua capacidade de estudo com qualidade é de 2 a 3 horas. Aí você vai ter que ter uma paciência também, que ao longo do tempo você vai conseguindo desenvolver essa capacidade, essa musculatura, vamos dizer assim, cognitiva, né, para conseguir estudar por mais tempo. Você precisa de tempo também, e a tendência é que ao longo do tempo você desenvolva, desde que você seja constante. Por isso que aqui é o primeiro pilar. E também evoluir do ponto de vista de qualidade, né? A qualidade que você pode evoluir é melhorar a concentração, melhorar método de estudo. Principalmente aqui, o maior erro que as pessoas fazem ou é na absorção da teoria, certo? Não consegue sintetizar corretamente a teoria e aí cria aqueles resumos imensos que não servem de revisão e que ficam esquecidos. Esse é um erro muito comum. E aí pode melhorar, você melhorando esse processo de síntese e de materialização do seu entendimento, vamos dizer assim, produzindo um material que seja mais adequado para a sua revisão. Um outro erro muito comum é resolver questões, não resolver questões, ou resolver de uma maneira muito emocional, né? Assim, pô, você resolve, mas se acerta, fica feliz e continua. Se erra, fica triste e para, entendeu? É muito baseado no emocional, não no racional. Então tem que saber também resolver questões de maneira profissional e, por fim, as revisões também, para você ter uma qualidade melhor. Aqui sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar essa questão de qualidade. Quantidade não, mas qualidade a gente sempre tem aspectos que pode melhorar. Por isso que é o segundo pilar. E por isso que você vai perceber, isso é uma constante, assim, quando você conversa com algum aprovado ou pessoas que estão estudando e acumulando aprovações. Eu vejo isso com os meus mentorados. Pô, eu tenho mentorado que já passou em vários concursos, né? 3 concursos, mais concursos que tiveram mais de uma aprovação, e você percebe sempre essa obsessão de dar um pouco mais, de melhorar um pouco mais a cada dia, né? Sempre tem essa obsessão. Poxa, o que eu posso fazer hoje para que amanhã, o que eu posso fazer para que amanhã seja melhor? O que eu posso alterar? O que eu posso ajustar? Então exige uma certa postura de humildade, mas acima de tudo de otimismo também, de esperança, de você olhar para frente e falar, tá, deixa eu ver aqui com base nos meus registros como que eu posso melhorar a minha rotina de estudos, tá certo? E por fim, vem fazer provas. E fazer prova, tem um erro que eu percebo assim muito comum, é as pessoas fugirem das provas, às vezes porque cai muito conteúdo, ou às vezes porque é muito difícil, enfim. Qual que é o meu conselho que eu dou? Se você tem uma direção, estuda todo dia, está evoluindo, você tem, vamos dizer assim, obrigação de fazer as provas que surgem do seu foco. Por exemplo, eu estou focado na área administrativa, não passei em concurso nenhum ainda. Poxa, você tem que fazer os concursos que surgirem, mesmo que o salário esteja aquém do que você almeja, mesmo que as condições de trabalho naquele órgão não sejam as ideais para você naquele momento. Por que eu te digo isso? Porque você não sabe. Você não sabe como que vai ser aquele concurso quando você for nomeado. Entendeu? Essa é a realidade muito comum. A gente não sabe, as coisas mudam. Às vezes, quando você for nomeado, o salário aumentou, as condições de trabalho mudou. Vou te dar um exemplo claro, no meu cargo. Eu entrei, era só presencial, hoje já tem home office. Entendeu? Às vezes o salário pode ser que aumente. Então, ponha na cabeça o seguinte, quando você está estudando para concurso, o seu objetivo é botar nome em lista. Botar nome em lista. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam assim, mas o salário, tá, mas se você não ganha nada ainda, qualquer coisa é melhor, né? Agora, se você já é servidor, não. Pô, já sou servidor e quero concurso que paga uma hora, aí tudo bem.
Mas se você ainda não é, a minha sugestão é, cara, coloca no mini-lista, porque uma vez que você passa no concurso, você não vai querer voltar para a iniciativa privada. Quanto mais opções você tem na mão, melhor é para você. Às vezes você entra no concurso e não foi do jeito que você queria, você quer mudar de órgão, ou por algum motivo, não sei, né? Às vezes você está numa cidade e quer mudar para outra. Enfim, o fato é, você está estudando e você fazer provas, os benefícios são maiores que os malefícios. O que é? Você vai ter que só que, basicamente, se já está no seu foco, só as matérias que você estuda, é um fim de semana que você vai perder. Por outro lado, se você passa, é uma opção que você vai ter. No máximo vai acontecer de você ser nomeado e você não vai querer assumir, que foi aconteceu comigo, por exemplo, quando eu passei para técnico do STF. Eu fui nomeado, mas pedi para o final de lista, mas assim, eu não tinha interesse de assumir. Tá? É isso. Espero que isso seja útil para você entender o que é a rotina de aprovado, né? O que os concurseiros fazem, eu tentei ser o mais objetivo e prático possível, te dar elementos aqui, tá bom? Como eu falei, tem um vídeo que eu vou colocar aqui para você, que é um vídeo para montar a rotina 100% personalizado para sua realidade, que vai encaixar muito bem com esse vídeo aqui. Tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você e não se esqueça. Estudar não é chato, é revolucionário. Tá joia?